As pausas dramáticas. Tchan, 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 tchan. Muito boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Vou primeiro apresentar as pessoas que tenho ao meu lado. O Pedro Teixeira, o autor deste livro e para quem não conheça, um grande patrocinador e um grande ativista desta causa, se lhe podemos chamar causa. E a Maria Castelo Branco, que tem... A primeira qualidade que tem é ser minha amiga, e a segunda é de ser uma mulher muito inteligente, e a terceira é de nunca ter consumido drogas na vida dela. Coisa que para mim é muito estranho, porque as únicas drogas que nunca consumi são estas, as de que vimos falar. Porque de resto consumias, enfim, algumas vezes com parcimónia, outras sem parcimónia nenhuma. Bom. E isto serve como introdução, e eu hoje vou fazer de moderador, já fiz de apresentador deste livro, mas há só 2 ou 3 pequenas notas que eu quero fazer. A primeira tem a ver com aquilo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem feito pela divulgação e pela cultura neste país. Eu acho que merece sempre um grande elogio. Uma fundação que tem... Eu não lhe quero chamar coragem, porque agora chama-se coragem às coisas mais normais. Mas pronto, vou-lhe chamar coragem de pedir a pessoas para escrever sobre os mais variados temas sem qualquer tipo digamos, de constrangimento. E isso é uma coisa que, infelizmente, me cumpre elogiar e que, infelizmente, é cada vez mais raro. A segunda tem a ver com o facto de nós vivermos, neste momento, numa sociedade que gosta mais de percepções e gosta mais de ignorância do que de conhecimento. E este é um bom exemplo daquilo que tem a ver com nós cada vez mais focarmos naquilo que é a ciência, naquilo que é o conhecimento e cada vez menos nas percepções, sabendo que agora vivemos num mundo completo de percepções em todos os sentidos. E isto é um bom exemplo porque leiam um livro que se tenta mostrar que tudo aquilo que nós sabemos ou pensamos saber sobre as drogas, sobre estas concretamente, é completamente errado. Esta é a segunda nota. E por essa percepção, como é que as percepções, ou como é que as sensações, a falta de conhecimento científico, leva a que substâncias como estas sejam proibidas, ou outras. O terceiro, e hoje cumpre-me menos falar, tem a ver com o direito ao prazer. Este livro fala muitas vezes, sobre as questões terapêuticas que estas drogas trazem para a nossa comunidade, para aquilo que nos permite abrir as nossas mentes. Eu também gostava muito, mas eu tenho medo, porque como é ilegal, tenho medo que não seja a droga certa. Isto é uma pequena nota. Mas fala-se muito da abertura das mentes, do efeito terapêutico, e fala-se pouco, isso é uma crítica, já te fiz uma vez, sobre o facto de nós termos direito ao prazer. Citando esse grande filósofo, esses grandes filósofos que são os Beastie Boys, we have to fight for our right to party. E isto começa a ser, também tem a ver com a comunidade onde vivemos, cada vez mais fechada. Não é só pelo facto de fazer bem ou fazer mal que as coisas devem ser enquadradas. É porque nós também temos direito ao prazer. E se esse prazer for seguro, tanto melhor. Bom, posto esta enorme introdução, eu vou pedir, não ao Pedro, que sabe já tudo do assunto e que vocês vão ouvir pela 10ª milésima vez, vou pedir à minha querida Maria para me falar um bocadinho sobre... é um bocadinho, não é isso? Sobre o livro. Muito obrigado. Olá a toda a gente que está aqui. Muito obrigada ao Pedro pelo convite. Eu, apesar de nunca ter experimentado drogas psicadélicas, já tive uma experiência meio psicadélica com uma droga que não era suposto ser psicadélico. E a partir daí tive um pouco de receio. Mas se calhar estava um pouco influenciada por um livro que tinha lido na altura, na adolescência, que o Pedro fala neste livro,
que acho que é muito importante, são as portas da percepção. E então, de repente, achei que as portas da percepção se estavam a abrir, e acho que é essa questão de um encontro do eu, que estas substâncias, que eu também não acho, todas as filosofias orientais, mais o hinduísmo, por exemplo, o budismo, o daoísmo, falam muito da ascensão, este sítio onde as drogas psicodélicas por vezes nos levam, através da nossa própria mente, através do nosso espírito, e conseguimos alcançar esses sítios também sem as drogas. Mas é este espaço que o Pedro descreve e que eu gostei muito, desta tensão quase do renascimento psicodélico que tu falas, que é uma coisa que me interessa muito, desta tensão entre aquilo que é quase eterno e que vem de tradições já de há muitos milénios, como por exemplo o uso da ayahuasca, de comunidades e de sociedades muito antes das nossas, e este choque com a ciência, e neste renascimento psicodélico parece que não há choque com a ciência. Durante muitos anos a ciência esteve sempre a rejeitar o que era espiritual, o que era para além da razão, e neste renascimento psicodélico intrigou-me muito e gostava de perguntar se este renascimento não faz um backtracking neste processo cada vez mais racional da ciência, para que a ciência comece a abraçar aquilo que está para além, ainda que não seja dentro da razão, aquilo que está para além da percepção, nestas portas que estas substâncias abrem. Aqui isto é para não ser muito. Eu tinha aqui umas coisas para dizer, mas eu acho que depois, lá está, o Pedro também se assustou. Mas esta tensão com a ciência e com aquilo que é o espírito é uma coisa que eu acho que o iluminismo nos tirou, a abertura de portas, e que o renascimento dos psicodélicos que tu falas parece estar a renascer essa curiosidade, mais do que outra coisa. Viva, boa tarde. Pedro, obrigado por, mais uma vez, estares num evento nosso, ou num evento acerca de psicodélicos. Este não é do Safe Journey, mas podia ser. É ver se finalmente me arranja alguma coisa. Não me faças Isto tem uma intenção falar. Completamente egoísta. Não me faças falar. Mas, de facto, eu convidei o Pedro porque o Pedro foi, digamos, a pessoa mais apreciada do último painel que tivemos, e foi um painel mais largo do que este. Toda a gente gostou muito da intervenção do Pedro lá, e eu também, e também já se percebeu porque é que é a pessoa certa para falar deste tema, pese embora a sua parca experiência em psicodélicos. Mas pronto, acho que precisamos, como eu tinha dito na altura, precisamos de mais pessoas com a visibilidade que o Pedro tem, e também enfim, o reconhecimento da sua cultura e da sua capacidade, da capacidade de intervenção que tem, para falarmos disto desempoeiradamente. E, como viram, começámos logo. Era aí que eu podia estar aqui o tempo todo a falar só do direito ao prazer, que é um tema que eu gosto muito. Mas o livro não, enfim, tinha que ir para trás um bocadinho. Mas obrigado por estares connosco mais uma vez, por estares aqui presente a liderar isto. E à Maria também, que eu não conhecia, que o Pedro me sugeriu como uma pessoa interessante para ter aqui. Já percebemos que assim vai ser. E por isso vamos conversar e tentar ser criativos acerca deste tema, que também é preciso. E obrigado à Fundação, está cá o António, está cá a Susana, muito obrigado por acaso, neste caso, até fui eu que propus o tema, mas foi rapidamente aceito. E eu fiquei muito contente por muitas razões. Primeiro porque conhecia as coleções, os ensaios, bem, a lista de autores antes de mim é demasiado ilustre sequer para eu aparecer a seguir, mas foi também por isso, porque é uma coleção reconhecida, porque devido até ao prestígio da Fundação, que se calhar não seria a primeira organização que nós pensaríamos em editar ou promover a reflexão sobre psicodélicos, mas foi realmente uma resposta positiva, e depois também por todo o apoio e a facilidade com que o processo decorreu, pese embora é difícil me escrever para a dimensão que estes ensaios têm, e para mim foi um exercício de contenção, e não consegui, depois sobraram coisas e tal, mas foi um bom hospedeiro, digamos assim. Atenção que o livro, vou interromper, atenção que o livro tem uma coisa que é muito útil
e muito bem vista, que tem uns pequenos códigos no fim de cada capítulo para quem quiser alargar o conhecimento sobre aquilo que o Pedro descreve a cada momento. Sim. Quer dizer, que é uma maneira de transformar um livro de 500 páginas de um de 60 ou 70. É, que o livro já estava com um terço a mais do que aquilo que podia ter, e por acaso, não foi por acaso, houve uma pessoa que mostrou um livro, acho que um dos anteriores da coleção, um primeiro que tinha, e eu achei aquilo incrível. E como é que não tínhamos pensado antes, não é? É mesmo um bom recurso. E também obrigado aos meus amigos que estão aqui. Alguns deles já estão fartos de me ver, fartos de me ouvir, e mesmo assim decidiram vir e estar connosco mais uma vez. Então, começamos logo pela transcendência. Eu percebo, aliás, em parte, esse processo, pelo facto de mais de nós estarmos interessados no tema e estarmos interessados no tema na primeira pessoa. E por isso eu tenho tanto interesse, e às vezes acusam-me de fomentar o uso e de promover o uso, né? Fazer apelos ao uso. Eu não faço apelos ao uso, mas estou muito interessado em que as pessoas percebam o que isto é e, se assim decidirem, conseguirem, em condições, fazer o seu próprio caminho, que pode incluir as suas próprias experiências ou não. Isso é um direito, só que só podemos ter esse direito e essa liberdade quando estamos informados. Quando não estamos, o direito não está lá porque o medo impera. E por isso, na medida em que as pessoas comecem, digamos, esse caminho, quem quiser e tenha as suas experiências, muito rapidamente o contacto com realidades que são difíceis de compreender mesmo individualmente e também para a ciência, está lá, acontece. Porque eu já me foi perguntado se eu tive uma experiência mística alguma vez, já tive algumas experiências psicodélicas, há mais do que algumas, talvez, em 5 ou 6 anos, e de facto nunca tive uma experiência mística, nunca tive um contacto com uma realidade transpessoal, transcendental. Tenho pena, gostava, mas de facto não me aconteceu, e é comum as pessoas não terem, mas também acontece que as pessoas de facto têm contacto com realidades que não são materiais, que não são explicáveis, que não são assim pela lógica normal. E nesse sentido, a conversa acontece. Não é? As pessoas, pelas suas próprias transformações, acabam por trazer a conversa para os seus cheios, para os seus grupos, para as suas comunidades. E o tema, dentro dos psicodélicos, o tema do misticismo está presente desde o início. E não é nada de novo. O que eu acho que é interessante neste renascimento é mais pessoas poderem colocar-se a si próprias essas questões na medida em que as experiências as levam para sítios novos dessa natureza. Além da lei, desculpa interromper, sim, mas isto é suposto, além da lei, porque é bom que se diga, porque não é legal a venda, não é? Da maior parte, ou de quase todas as drogas que aqui estão, pelo menos há uma que eu penso que já não. Mas, além da lei, qual é o que tu achas, Maria, e depois Pedro, que impede que mais pessoas utilizem ou que haja esta sensação de que estamos num território proibido? Pois, mas é que é isso. Eu acho que a própria lei, ou seja, não é proibição, mas há uma despenalização do consumo. O que quer dizer que se tu fores apanhado, eu já fui com cannabis, tens que ir ao psicólogo no dia a seguir, ou se eles marcam-te uma consulta de psicólogo e pagas uma sanção, uma multa de 40 euros, que era uma coisa que me chateou no Festival de Músicas do Mundo, tive que fazer, e os polícias são muito pouco simpáticos quando te apanham com essas substâncias. Portanto, apesar de estar despenalizado e Portugal ter sido um exemplo lá fora, e continua a ser, a lei, o facto da lei não te permitir ainda seres levado para o psicólogo, etc., cria uma espécie de preconceito social. Isto naquela visão de que a lei está à frente da sociedade, às vezes, no progresso para aceitar ou não certas práticas. Mas eu acho que tem que ver, eu acho que a tua questão é interessante, porque eu acho que tem que ver com outra coisa. Por isso é que estava aqui a falar do iluminismo, isto posso estar a puxar demasiado para uma área que eu estou mais à vontade, que é a filosofia, mas acho mesmo que tem que ver com esta aversão que nós temos desde o século XVIII, mais ou menos, e começa a florescer a tudo o que é para além da razão mesmo. Nós enquanto sociedade, quando Deus morre, começamos a tentar construir significados e significâncias próprias dentro da sociedade na razão. E começamos a ancorar isto no mundo ocidental, começamos a ancorar tudo
na razão daí que depois haja pessoas, teóricos políticos, a dizer que depois nascem estes movimentos totalitários, porque dão um sentido de razão às pessoas, porque as pessoas perdem estas âncoras místicas, religiosas, sentido de vida para além do mundo físico, material. E acho que essa transformação na sociedade faz com que hoje em dia uma coisa que seria, por exemplo, na Idade Média super normal, seja vista como uma coisa meio spooky de uma pessoa que está meio cucu, tipo, sei lá, uma pessoa que viu, uma pessoa que diga, eu consigo falar com espíritos através de, ou falar com a minha avó que está no céu, imagine-se, através do uso de psicodélicos ou não, ou através da meditação ou o que seja. Hoje em dia, em sociedade, isso é um tabu brutal. Tu falaste sobre isso. Nos anos 60, por exemplo, e fala-se disso, houve uma espécie de um movimento, não é? Liderado por várias pessoas, por vários intelectuais marginais, digamos assim, e até ligado à música, e depois voltou a haver uma regressão. Porquê? Porque houve a associação